Olá pessoal, que nos acompanha no Diário de Pernambuco TV. Estamos aqui para falar muito de futebol pernambucano. Temos nesse sábado a final do estadual, o primeiro jogo entre Retrô e Sport na Arena de Pernambuco. Vamos falar muito dessa partida, quem chega melhor, os prós, os contras dos finalistas do Pernambucano 2023 e também dar uma passada no jogo do Náutico. O time venceu o Cruzeiro bem ontem nos aflitos pela Copa do Brasil, 1-0 e vai com vantagem para o jogo de volta em Minas Gerais. Será que o Timbu passa? 3.300.000 na conta se avançar às oitavas da Copa do Brasil. Tem também um panorama do Santa Cruz que vai se preparando para a Série D do Brasileiro. Mas antes, apresentar nossos convidados de hoje. Beto Lago, prazer Beto. Beto que está assinando no Diário de Pernambuco, a coluna Diário Esportivo. Tudo bem, Beto? Tudo bom, Marco, tudo bom, André Luiz. É um prazer estar aqui conversando na casa, né? Na minha casa, que foi nos anos 90 eu estive aqui no Diário de Pernambuco e voltando agora com o Carlos Frederico aí dando esse suporte maravilhoso pra gente, o Paulinho na redação, pra a gente movimentar ainda mais o nosso esporte e o nosso futebol principalmente. Show de bola, Beto. E para completar o nosso papo aqui hoje, André Luiz Cabral, o cara sabe muito. André, obrigado por estar nosso convite e bom tê-lo aqui, André. Um abraço a todos, é sempre um prazer. André, da Super Rádio Clube, que fala tudo de futebol pernambucano e muito mais. Bom, vamos entrar direto no papo aqui da final. Amanhã tem Retrô Sport, 4h30 da tarde, primeiro jogo da final do Pernambucano, na Arena de Pernambuco. Depois de muita polêmica, ficou decidido que o primeiro jogo vai ser na Arena, o segundo na Ilha do Retiro, mas amanhã o palco é a Arena Beto Lago. Retrô e Sport, as duas melhores equipes do campeonato, né, Beto? São as duas melhores equipes, né? Os números comprovam isso. Os dois tiveram essa vaga direto para a semifinal. Eu acho interessante que o Retrô chega melhor do que no ano passado. Um Retrô com alguns jogadores mais experientes, alguns jogadores que podem ser mais decisivos do que foi o Retrô do ano passado. Só que ele vai encontrar um adversário que é muito mais forte do que o Náutico no ano passado, que é o Sport. Então, poderia ser um jogo que desse uma cara de equilibrado. O Sport e Retrô na primeira fase foi um equilíbrio. O Sport só fez uma vitória lá no finalzinho, uns 44 minutos. Acho que foi Labandeira que fez o gol. Um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo bem duro, bem equilibrado. Acho ainda que o Sport tem uma ligeira vantagem pela sua qualidade técnica. Eu não sei se nesse jogo ele vai sentir o ritmo da sequência de jogos que ele vai ter pela frente. Mas ainda vejo o Sport com uma ligeira vantagem em relação ao Retrô. Isso que Beto falou é importante, André, porque o torcedor do Sport está meio complicado, né? Ele tem que saber diferenciar. Uma hora é Pernambucano, outra hora é Copa do Nordeste, vem final aí com o Ceará na próxima semana. Copa do Brasil estreou na quarta-feira com o Curitiba. Vem aí a Série B, então são 4 competições ao mesmo tempo, né? Então isso pode ser um obstáculo para o Sport ou isso não interfere? Não, o Sport já começou a se preparar para o jogo de amanhã em Curitiba, né? Mudou a estratégia. Porque o que é que se fazia? Qual era o objetivo anteriormente? Você tem que voltar para casa o quanto antes. O Sport não, o Sport fez um treino regenerativo em Curitiba, quer dizer, então começou a recuperação para o jogo de amanhã e só chegou 11 horas da noite. Treinou, veio tranquilo, não corre risco de não ter teto para o embarque, que em Curitiba normalmente acontece. Aí você não tem teto, perde a conexão de São Paulo e perde o dia de toda forma. Então o Sport já começou a preparação. É evidente que o Retrô está sentado de camarote esperando. A questão física pode pesar, pode ser que o Anderson Moreira tenha que tirar um jogador ou outro, porque o jogo no Paraná foi duríssimo para o time do Sport, mas acho que isso não vai pesar não. O que vai pesar para o torcedor é ele fazer a escolha, porque certamente não vai dar para ele estar em todos os jogos. Então ele vai aguardar um pouquinho, vai esperar com certeza os jogos na ilha. O jogo do Retrô dia 22 e o primeiro jogo do mês de maio contra o Ceará. O torcedor do Sport, Beto, ele tinha o receio que um resultado ruim contra o Curitiba pudesse mexer de alguma forma com o time, né? Mas eu acho que isso foi mais um teste que o Sport passou, que o Sport jogou bem, não venceu, mas fez um bom jogo contra o Curitiba. Então acho que animou ainda mais o torcedor e o time para a final, né? Porque o teste que o Sport teve em relação a pegar um time de Série A foi contra o Bahia. E era um Bahia ainda sendo remontado. Por mais que o Sport tivesse feito uma belíssima exibição, 6-0 você ganhar do Bahia, mas era um Bahia que precisava ser remontado.
Então o Sport pegou o Curitiba, time da Série A, que também está passando por um processo de remontagem. Ainda é um time que não é um Curitiba que poderia chegar a dizer, vai dar medo. O Sport teve oportunidades, para mim o Sport poderia ter saído com a vitória naquela partida. O lance do pênalti é um lance bem duvidoso, eu marcaria o pênalti em Thierry, o que aconteceu. Acho que Thierry deu sopa para o azar, né, ao abrir o braço e chamou o VAR. Né. Diferente do que aconteceu agora, né, ontem com o ABC e Grêmio. E aí, Grêmio, que devia ter chamado também, o VAR devia ter sido chamado, acionado, não é chamado, acionado o árbitro para ver o lance. Mas o Sport, como o André está falando, o Sport está fazendo uma preparação muito bem pensada. Não? Anderson, a comissão técnica, o grupo que está lá, você tem Hinaldo Freire para fazer a fisiologia, você não precisa falar mais nada. O que o André falou é uma coisa que precisa ser colocada para o torcedor. Antigamente todo mundo acabava o jogo de manhã cedo, já voltava, aí ficava aquela agonia para voltar, aeroporto, não conseguia pegar a conexão, o jogador passava do horário, tudo. Sport, não, descansa, faz um regenerativo, vai na preparação, vai com calma, volta, ou seja, chegou na sexta-feira, já fez o treino, já de olho com o retrô. É essa preparação do Sport que o torcedor precisa ter consciência. O Sport tem um treinador que pensa junto com toda a sua comissão técnica, que eu observo isso. É um treinador que olha todo o trabalho da comissão técnica. Eu acho que o Sport é um esporte muito diferente do que foi no ano passado, até o final do ano passado, até pelo seu crescimento na competição, mas não conseguiu avançar e está na primeira divisão, mas é um esporte diferente. Mesmo, como você falou, 4 competições que vai entrar agora, né? Eu acho que é um esporte muito bem preparado e com condição de mesclar a equipe. Você tem bons jogadores no banco de reserva. Não gosta muito, né? Não quer nem falar nisso. Eu acho que o Anderson ele segue uma linha que eu gosto muito, de manter uma equipe, de manter um rendimento, de fazer poucas mudanças. Eu acho que o Anderson está indo para o preparo físico do jogador, está observando, está com o Hinaldo trabalhando de lado. Olha, é decisão. Wagner 9. Tem 38 anos, aí não vai querer deixar de jogar esse jogo de sábado, não. Os caras vão querer se matar para ganhar essa partida no sábado, sabe que é uma decisão, é um título que é muito importante para a carreira. Falar em Love, na coletiva contra o Curitiba, o Anderson até brincou, né? E o Love, 38 anos, tem 38 anos, brincou o Anderson. Ô André, já que a gente entrou aí pela questão dos técnicos, a gente tem de lado o Anderson, um cara super experiente, né? Já foi vitorioso em várias equipes, vários títulos até de Série B, acessos. Contra o Dico, que chega à sua segunda final com o Retrô. O que é que você pensa desse choque aí de juventude contra a experiência Anderson contra o Dico? O Dico, na final do ano passado, mudou o time, né? Mexeu na forma do time jogar. O que deu certo no primeiro jogo, né? Do jogo da Arena, principalmente. Deu certo no primeiro jogo, né? Sim, botou ganhou o bigode. O jogo, tudo bem. Tinha a vantagem, né? Tava com a vantagem na mão. É evidente que um gol de vantagem não é grande coisa, mas aí eu lembro de Givanildo Oliveira. Qualquer vantagem final é vantagem. Não tem essa. E aí mexeu na forma de jogar. Né? Eu disse à época que ele respeitou muito o Náutico. Respeitou demais. Claro que todo adversário você tem que respeitar, mas o Náutico é que tinha que correr atrás. O Náutico é que estava no prejuízo. Né? E o Retrô terminou sentindo. A verdade foi essa. O elenco sentiu, o treinador sentiu, a questão de estar na decisão, a questão de ser o protagonista, de estar na vantagem. E ficar com a mais, André. O Giancarlo foi expulso. E aí não soube tirar proveito disso. Né? Acho que foi para garantia do resultado muito cedo. Aí o pênalti, com muita polêmica e tal, mas o pênalti aconteceu, o pênalti existiu. No texto da lei está lá, embora muita gente não aceita o pênalti cometido pelo Thierry, mas está no texto da lei. É um absurdo, mas está. Se ele tivesse pulado de frente, a bola era no peito, não tinha pênalti. Não é? Então, quando o jogador sobe, mas ele tem que usar o braço para impulsão. Mas se você abre o braço, mesmo de costa, você assume o risco. É isso que diz a regra. Então, um pênalti que muita gente não entendeu lá na final do ano passado e o Retrô sentiu. Acredito que com a experiência, com mais jogadores experientes, não é mais só aquele time de menino, possa ser que o Retrô tenha uma postura diferente contra o Sport.
Você acha que o Retrô amanhã, qual vai ser a postura do Retrô? Ele vai esperar um pouco mais? Ou Não, a tendência é esperar, até porque se abrir o peito não vai... O Sport é quase que imarcável pelo seu lado esquerdo. O Iranildo Silva é que diz isso. O lateral fica louco, porque ele olha, é Cariús. Daqui a pouco olha, vem Juba. Aí Juba passa, vem por dentro. Então, a jogada parece manjada e parece fácil, mas não é, porque o entrosamento é muito grande. Eu fiz Sport CSA, o jogo no Repelé, e o Sport aí sim, com um time totalmente alternativo. E o Filipinho, e aí eu não vou me lembrar quem fechou o lado esquerdo com ele, o Sport não mudou a maneira de jogar. Continuou indo para o lado esquerdo, continuou forçando na velocidade, óbvio, sem o mesmo entrosamento, sem a mesma qualidade. Entraram justamente o Juba e Jorginho, que joga ali na meia, caindo, faz a triangulação ali. O Sport matou o jogo com 10 minutos, estava com o jogo sob controle com o CSA. Esse rodízio que o André falou, Beto, desse quarteto que vira quinteto, né? Porque o Cariús é um quinto atacante, quase, com o Jorginho, o Love. Lá a bandeira é o Edinho, quem jogar pela direita, Love Que e aí é um Juba, revezamento e Jorginho. interessante. Então né? ficam... O Sport tem 12, 13 titulares, né? Na verdade. E sempre atacando com esses 5, né? Então, esse é o principal ponto que a gente tem que ficar atento nesse rodízio, com o Love voltando para marcar, para armar como meia, Jorginho entrando como atacante, Juba entrando como atacante. Ele tem essas opções durante o jogo, como você disse. Se você notar, as posições mais fixas, além de os dois zagueiros, são os dois volantes que fazem a proteção. Mas sempre que o Sport faz a marcação de pressão, você sempre vê um Fabinho correndo para fazer também uma pressão, porque os meias adversários correm para tentar ajudar na saída de bola e o Ronaldo ou o Fabinho vão junto. Que eu acho que é um problema do Sport, que ele vai precisar corrigir isso aí. Ou vai um ou vai outro, e muitas vezes quando vão os dois fica um buraco muito grande no meio de campo. Isso eu já observei até em alguns jogos quando eu assisti. Mas isso é mais a sequência de jogos, de partidas e tudo mais. Eu gosto dessas alternativas táticas que o Anderson coloca na equipe do Sport. E não são alternativas, como o André falou, que qualquer treinador consegue anular. Porque você não consegue anular a inteligência de jogadores como o Juba, como o Wagner Love. Wagner Love daqui a pouco está armando um jogo. E se você botar o Gabriel Santos para jogar com um atacante, ele vai armar o jogo do mesmo jeito, tem o mesmo problema. Filipinho, que para mim o Filipinho tem boas possibilidades de ocupar o espaço que o Juba vai deixar no Sport. O Juba vai sair, deve sair após a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Saindo o Juba, para mim quem vai ocupar aquele espaço é o Filipinho, porque ele sabe trabalhar como lado esquerdo, ele consegue fazer aquela partida parecida com o que o Juba faz, porque o Juba tem uma qualidade da bola parada que é diferenciada em relação ao Filipinho. E hoje o Sport tem essa vantagem, você tem o Edinho. Né? O Edinho é um cobrador de faltas, é um cara que bate bem na bola. Foi ele a bola que ele cruzou para Juba fazer o segundo gol. Sim. Foi dele o escanteio, a batida do escanteio que Sabino mete na cabeça e o Wagner Love faz. Então você tem outra alternativa na bola parada, que o Sport contava apenas com o Juba. Hoje já tem o Edinho. Do outro lado... O primeiro gol contra o Curitiba, o gol é belíssimo. Sim. Né? Sim. Aí você vê as alternâncias de jogada. Né? Meteu a bola pro Love desarrumada. Ele arruma a bola, ajeita e faz um bonito gol. Quer dizer, Então, o tapa do Juba já foi bonito, né? Sim, também. sim. Já é uma jogada... É aquela história. Não, mas só joga ali. Sim, para a jogada. Sim. Não tem, é muito complicado, é muito difícil, porque o time joga por música, o time está entrosado, o jogador, o companheiro olha, já sabe quem vai estar ali, já sabe como é que vai funcionar, já está se posicionando e tal. Então, realmente, o Anderson ganha o que o Claudinei não teve o ano passado. O Claudinei apanhou muito da torcida, apanhou muito da crônica, mas o Claudinei não tinha alternativa. Você olhava para o banco, vai para quem? Como é que eu vou mudar o jogo? Realmente não tinha. E esse ano não. O Anderson, o Sport fez 25 jogos até aqui. Né? O Anderson, para mim, tem esse mérito, como o Fernando Diniz tem no Fluminense. O Fluminense jogou aí completinho com o Paysandu, foi para o Peru, jogou completo. Não tem essa de estar poupando. Agora, o jogador tem um risco de lesão, a tecnologia ajuda. Você não coloca, você segura, mas tem ali quem substitua a altura sem dificuldade. Do outro lado agora, André, o que é que o Anderson precisa se preocupar do Retrô?
esse contra-ataque na velocidade, esse jogo de transição, É. olhando para o outro lado. O Retrô tem essa característica, né? De um time muito rápido, de um time muito veloz. O Beto lembrou bem, o Sport já ganhou no final o jogo da Ilha com o Retrô com 1 a menos. Mesmo com 1 a menos, deu uma dificuldade danada. A transição é muito rápida, né? O torcedor está meio assim, meio assustado com o Sabino, depois do drible que ele levou lá do Aleph Manga, que acontece com todo e qualquer zagueiro, isso é normal. Uma desconfiança gigante com o goleiro, que fez uma bela partida em Curitiba, fez 2, 3 defesas no segundo tempo fundamentais e importantes para o Sport ter mantido o empate, porque eu concordo com o Beto, era para ter ganho o jogo, teve a chance de matar o jogo, de fazer 2 a 0 no primeiro tempo e deixar o Curitiba contra a torcida, já uma pressão muito grande lá com o português, que treina o Curitiba, mas o Sport tem que se preocupar nisso, nessa bola rápida e do lado direito do Retrô, que é o lado forte. Então a gente vai ter o jogo praticamente penso. O Sport joga pela esquerda e o Retrô joga na mesma faixa de campo. Beto, a gente falou muito aqui da parte tática e técnica das equipes. Agora, como é que você está sentindo o clima na cidade, o ambiente das torcidas? É diferente, né? Quando uma final é com um clássico, entre Sport Santa, Sport Náutico, Náutico Santa. Qual a tua percepção do ambiente externo para essa final entre Retrô e Sport? É uma pena quando você não tem esse clima do trio de ferro, né? E só o clássico traz, né? É outra coisa, outra situação, outro momento. Até porque. Vide aquele Santa Sport da Arena. Que é aquele jogo que o Sport ficou com uma margem no segundo tempo, pressionou, o Michel pegou e no final quase o Santa ganhou o jogo. Então, é outra coisa, outro clima. Então, você assiste também a questão dos momentos dos dois outros adversários do Sport na capital. Né? O Náutico está aí na Série C, ontem a gente vai falar ainda da vitória sobre o Cruzeiro, mas é um time que foi rebaixado, Santa Cruz com aquela agonia de sempre e tudo mais. Mas quando chega o campeonato pernambucano, chega a final, acabou, não tem esse negócio, tem que botar na A e tem que botar na G, que não tem problema não, é guerra. Você está com o Retrô está começando a sua trajetória, 2016, fundado, era um clube com outra perspectiva e passou para ser um clube profissional e belíssimo trabalho, um clube que tem 2 CTs, uma estrutura maravilhosa, esperamos que o Retrô cresça na equipe. Mas ainda hoje não é uma rivalidade, não traz aquele clima. E além de ser na arena o primeiro jogo, se fosse os 2 jogos aqui na capital, a gente poderia ter. Porque eu acho que esse clima vai ficar mais emocionante numa final, quando for no próximo sábado, na Ilha do Retiro, na cidade, a movimentação do torcedor indo para a ilha e tudo mais. E dependendo do resultado do jogo de amanhã, né, André? Sim, evidente. Se o Sport, por exemplo, vencer o jogo de amanhã, vai dar uma confiança maior. O torcedor, vou para a ilha para ser campeão. Né? E se perder, vai criar aquela dúvida e vai pode motivar, trazer outra motivação, né? Sim, claro. Porque não. Se o Sport golear amanhã, também arrefece um pouquinho. Acabou o campeonato. Né? Se fizer 2, 3, aí não, o jogo da ilha é um jogo protocolar. Porque é muito difícil, né? Que o Sport, que não perdeu na ilha, não perde na Ilha do Retiro há mais de ano. Sim. E aí é realmente difícil reverter um resultado dentro da Ilha do Retiro se o Sport obtiver a vitória. Aliás, uma injustiça que ia ser feita com a final do campeonato, nessa loucura e nesse afã de ter que ocupar a Arena de Pernambuco de todo jeito. E aí os deuses do futebol conspiraram a favor do campeonato. Porque se o Retrô não está na final, iam fazer essa loucura de 2 jogos na Arena, que é muito ruim de chegar, que é muito ruim de sair, que muita gente não gosta de ir a jogo na Arena por isso, porque não se sente em casa, não se sente à vontade, não é? E aí o jogo para o torcedor do Sport na Ilha do Retiro tem outro patamar, tem outro gosto, tem outro nível. A gente muito da final entre Retrô e Sport, dizer que o Retrô pode entrar nesse seleto grupo, né? A gente teve pouquíssimos campeões pernambucanos na história. O Sport tem 42 títulos, o Santa 29, o Náutico 24, a América 6, Torre 3, Traumas 2, Flamengo 1 e o Salgueiro 1. O Salgueiro se meteu nesse rol seleto recentemente em 2020. Lembrando que Torre, Flamengo e Traumas estão extintos. Então, de campeões, temos 5, né, ainda em atividades e o América em situação difícil. Então, isso move o Retrô, ser histórico, Beto. E ser esse nono integrante nesse grupo. E um campeão recente, né? Como eu disse, ele foi fundado em 2016
seria um clube com 7 anos aí, para conquistando já um título da primeira divisão do futebol pernambucano. Ia ser maravilhoso. André Luiz, passar a pauta agora para Náutico e Cruzeiro. Você fez o jogo ontem para a Rádio Clube. E aí, no jogo de futebol, né? O Náutico levou uma pressão no primeiro tempo. O Wagner fechou o gol, fechou a barra. No segundo tempo, na reta final ali, a partir dos 30, com as mudanças, o Náutico melhorou muito, né? Chegou, criou situações. E no final, o Gabriel Santiago fez de cabeça o gol. Náutico 1-0 Cruzeiro, André. Quem só viu o primeiro tempo não imaginava esse resultado final. Com certeza, porque a expressão que eu usei na transmissão da Rádio Clube foi a seguinte: o Cruzeiro está jogando numa ladeira, só que o Cruzeiro pegou ela descendo. O Náutico não conseguiu fazer um cruzamento na área do Cruzeiro no primeiro tempo. Foi impressionante. A jogada era com o Caion pela direita, se esvaindo ali, correndo, quase que numa luta em glória, e o Náutico não conseguiu se encaixar. Acho que o Cruzeiro chegou num determinado momento, a gente ganha a hora que quiser, e aí se desligou um pouco também do jogo no primeiro tempo, porque era 3-0 para o Cruzeiro, no primeiro tempo estava bem encaixado, e aí acabava o jogo, né? Só que o Cruzeiro é um time em montagem, num processo ainda do treinador novo, que estreou aqui nos Aflitos, e isso contou, né? Porque não é possível que o português saiba de tudo. O 42, ele não sabe o nome de todo mundo. Não deu tempo, não é plausível achar que ele já conhece todas as características do elenco. Pode ter o relatório do que for, pode ter o relatório de Sherlock Holmes. Não tem, é uma questão humana. E aí, o segundo tempo, o grande nome do segundo tempo foi o goleiro do Cruzeiro, o Rafael, que fez 3 defesas importantes, e aí o Náutico ganha. Né? O torcedor do Náutico estava merecendo isso. O Náutico saiu de uma forma prematura, né? Um vacilo gigante contra o Salgueiro, onde o Náutico teve a chance de abrir um 2-0 e aí acabava o jogo. Mas aí bate 34 pênaltis, aí Thiago Silva lembrou, não, foram 36, porque teve 2 durante o jogo. É verdade. Quer dizer, num jogo com 36 pênaltis, né? 36 cobranças de pênalti. Foi mais um tempo, André. Foi mais um tempo de jogo. Foi, nós tivemos 3 tempos. Literalmente, Milton Neves teve o seu sonho realizado. Um jogo com 3 tempos, literalmente. Então, foi bom, o torcedor mereceu isso, o torcedor estava angustiado e ganha aí um alento por 15 dias. O Cruzeiro vai entrar na maratona do Campeonato Brasileiro e o Náutico vai ficar esperando. O Cruzeiro vai somente para Itaquera domingo, jogar com o Corinthians, depois do Corinthians perder em Belém. Então, vejam o que vai encarar o time do Cruzeiro. E aí, o que vai acontecer em Belo Horizonte dia 25, deixa para 9 horas da noite do dia 25. Se o Cruzeiro vai reverter, vai ganhar, vai matar o jogo, aí é outra história. O Náutico já conseguiu o que pouca gente acreditava. Roberto, e o Dado falava antes do jogo, mais opções que ele ganhava no elenco, né? E fez toda a diferença, né? Júlio entrou muito bem, Gabriel Santiago, que era titular desse time, né, até se lesionar, Alisson Santos também pela direita, então esses 3 jogadores mexeram muito com o jogo, né? Ele precisa começar a fazer essas arrumações no Náutico. Eu acho que Dado precisa ter. Como o André falou, aquele jogo contra o Salgueiro é um jogo de lição para Dado, Cavalcante. Primeiro, como lição como treinador. E treinador significa impor. Jamais, como treinador, ele deveria permitir que Jael batesse aquele pênalti. Jamais. Ele, dali mesmo... A situação dele era complicada. Não, tudo bem. Faltou ali ele deu um vacilo, concordo. Mas ele não podia entrar no campo e tirar Jael. Ele teria parado ali. Eu acho que ali, se fosse Roberto Fernandes, quem sabe como é que é o Roberto Fernandes? Roberto entrava dentro do campo. Sai daí, não bate. Dado mas o que acontece, é um ordem, na frente de Roberto. Mas o que eu tava conversando é que o Jael bate bem pênalti também. Não, mas eu acho que o mas que o também... batedor eu sou. Não, total, eu também acho. Até porque ele já tinha feito o primeiro gol. Eu concordo com você, mas Jael bate bem pênalti. E a reação do time, gente? Ficaram 3 jogadores ou 4 na meia-lua da área. O restante veio tudo pro Ninguém foi pra... Aquele foi o gesto de reprovação, Jael. Eu acho Total, assim, eu acho que o cara que vai bater o pênalti é um cara que faz gol de pênalti, fez muito na carreira. Eu acho também que não tem problema nenhum. Bateu na trave, deslocou o goleiro, foi na trave. Eu acho que tem problema nenhum. Só que o treinador, é a função dele. Sim. Ele tem que chegar ali e gritar. Não. Se tiver 3-0, bate o segundo, ou bate o terceiro, ou bate até o goleiro para fazer uma homenagem a ele, como
Goleiro não. Eu vi uma vez, Wagner não. Eu vi Wagner uma não. vez o Mascherano, que nunca tinha feito gol pelo Barcelona. Nunca tinha feito gol. Aí foi bater um pênalti. Depois o Barcelona já estava ganhando bem, aí ele foi bater. O banco rindo, todo mundo comemorando, ele fez o gol, tudo, porque nunca tinha feito um gol pelo Barcelona. Então, eu acho que a situação era aquela, não precisava garantir os 2-0. Então, e além de que não foi bem dado nas questões das substituições, das mudanças. Diferente do jogo de ontem, contra o Cruzeiro, onde ele viu o jogo, como o André falou, foi uma ladeira. O Cruzeiro, se tivesse feito 2-3, ninguém estava chateado. O torcedor estava calado, acreditando. Vira o segundo tempo, ficou um jogo morno no início, a gente não viu o Cruzeiro avançar. As primeiras mudanças o time já acordou. Aí o Rafael já pega uma bola, já pega a segunda, opa, eu posso chegar. Eu acho que aconteceu isso com o Náutico. Teve aquela coisa, eu posso chegar lá, eu posso vencer esse jogo. Então o Náutico foi para cima e o torcedor acordou. Acordou junto com o time. Isso que é bom, um estádio como os Aflitos permite isso, mesmo com 10 mil pessoas, mas permite que o torcedor possa levar o time. E aquele gol foi um gol importante. Como o André falou, se o Náutico vai daqui a 15 dias vai conseguir reverter, se o Náutico vai conseguir empatar aquele jogo, isso é uma outra história. O Náutico precisava daquela vitória para ter tranquilidade. Festejar o dia de hoje, como eu coloquei até na coluna, o Náutico precisa, o torcedor festejar, todo mundo festejar. Agora, Dado, vamos parar e olhar o Náutico. Você vai ter 15 dias aí para preparar o elenco, ver quem é o melhor, e como você disse, Gabriel é titular, Anderson para mim é titular, Júlio é titular desse time, arrumar, fazer um esquema melhor e dá para o Náutico bater sim o Cruzeiro lá. Beto, você falou aqui. Vai ser no Independência. Você falou que Independência, da sua coluna, Beto, pegar só aqui a edição de hoje do Diário de Pernambuco, né, Caderno de Esporte, para dar uma afilada aqui no público, que eu fazer essa pergunta para André. O público ontem foi de 6.435 pessoas nos Aflitos, André. Um público que eu considerei baixo. Você acha que essa vitória de ontem faz essa imagem melhorar? Que o Náutico esse ano viveu o céu e o inferno, né? Viveu aquela heróica classificação com o Vila Nova, tirou São Bernardo lá também, que foi um grande resultado, mas levou uma surra do ABC. Aquele jogo contra o Sport também, nos Aflitos, também jogou muito mal. E contra o Salgueiro, aquela frustração. Então, virou de novo o fio essa vitória de ontem? Sim, com certeza. E até porque você vai curtir, né? O torcedor vai curtir a vitória 2 semanas. Imagine se acontece o jogo da ladeira mesmo e o Cruzeiro faz 3 no primeiro tempo. Como seria o astral para o jogo da volta? Né? Seria pressão para cima do treinador, seria pressão em cima da diretoria. Não, elas vão ter tranquilidade. Realmente um público abaixo do que se esperava, mas compreensível. Né? O torcedor ficou muito chateado, ficou muito machucado e não acreditou. A gente já sabe que o torcedor do Náutico, por vida, ele não tem um pé atrás, ele tem os dois. Por tudo da história que acontece com o Náutico, todo mundo sabe. Pô, vai pegar o Cruzeiro. O torcedor, ele não tem a obrigação do cronista. Ele não tem a obrigação de analisar o adversário. Ele está olhando o Cruzeiro, ele olha a camisa do Cruzeiro, ele olha a história do Cruzeiro. Ele não olha que o Cruzeiro é um time com a remontagem, com dificuldade financeira. Querendo ou não, André, é um time de Série A contra Série C. Né? Pronto, voltando para a Série A, mas é o lugar do Cruzeiro, enfim. Então o torcedor ficou com medo, ficou ressabiado. Vou ficar com o pé atrás e vamos esperar para ver o próximo. E aí vai com muita confiança para o jogo em Minas. Tem que esperar para ver o que vai acontecer. Para fechar nosso papo aqui, Beto, e o Santa? Reformulação grande nessa intertemporada, né? O Santa agora tem a Série D pela frente no comecinho de maio e muita gente saindo, inclusive medalhões como o G2, Arthur Santos, antes no Ceará. E esse novo Santa, Beto? Felipe Conceição chegou e não podia fazer nenhuma mudança drástica, né? Ele tinha um elenco ali, estava na reta de jogos importantes para o Santa Cruz, de classificação, na competição e tudo mais. Então eu entendi que ele estava primeiro observando. Terminou a parte da observação, Santa Cruz aí tem um mês para se arrumar, ele tinha que dispensar. Essa vassourada tinha que acontecer. Tinha que saber com quem é que o Santa Cruz tem que ficar. O ambiente não era bom para alguns jogadores, era preciso fazer essa mudança. Agora, é preciso trazer jogadores de melhor qualidade. Por mais que seja uma Série D, vai ser uma Série D muito difícil para o Santa Cruz, principalmente logo na primeira fase. Jogos regionalizados, duelos complicados, onde o Santa Cruz precisa ter um elenco diferente. Eu acho que alguns jogadores que estão chegando são mais de confiança, inclusive do próprio treinador,
eu ainda preciso observar um pouco mais de elenco do Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz precisa pelo menos mais umas 5 ou 6 contratações de jogadores para chegar, André, para vestir a camisa de titular, né? Para jogador calculadora não, aquele que vem a somar na equipe não. Jogador calculadora, você não precisa de outro canto não. O Santa Cruz precisa de 5 ou 6 titulares. O cara chega, veste a camisa titular e já começa a jogar. Tem tempo suficiente para Felipe arrumar essa equipe. Vai dar, André, esse tempo? Você acha que tem como, pelo menos, melhorar até começar a Série D, para a gente ter uma perspectiva melhor para a campanha do Santa na Série D? O grande desafio é o jogador querer vir para o Santa Cruz. Todo mundo sabe que a Série D, o cara corre. Mas Antônio Luiz Neto não disse a você que a torcida, o jogador já está querendo vir para cá, já está se... Não falou isso, Antônio Luiz Neto? Antigamente dizia assim, animador de construção. É o que é o Antônio Luiz Neto, ele está na dele. Ele está na dele, o jogador quer vir e tal. Claro que o torcedor olha a história, óbvio que o torcedor olha a camisa, mas é muito complicado contratar. Eu soube que o Felipe Conceição tentou 3 jogadores do Sampaio Corrêa, amigos dele, que ele levou para o Sampaio. Ninguém veio. Ninguém topou o desafio. Não é? Então, esse é o grande problema, é você convencer o indivíduo a vir para Santa Cruz. Olha, mas está pagando em dia e tal, o jogador faz a propaganda, aqui está difícil, é complicado, mas paga em dia. Mas mesmo assim é muito delicado. Depois do que aconteceu essa semana, aquela palhaçada que aconteceu, né, com o Zé Teodoro, com a Ataíde, com os caras cercando, isso afasta. Sim. Isso afasta. O cara pode até estar pensando, é amigo de Zé Teodoro, é amigo de algum dos jogadores lá. Quando vê isso divulgado em rede social, o mundo assistiu aquilo e o clube ficou passivo. Você não viu uma nota do clube, nem a nota protocolar. Verdade. Olha, lamentamos, nem isso. Quer dizer, com a anuência do clube, então isso também afasta. O camarada diz, é melhor ficar por aqui mesmo, é melhor arrumar um time aí para jogar a Série C, quem sabe uma Série B, do que vir arriscar no Santa Cruz. E Beto lembrou bem, a competição é regional. A gente fez a estreia do Santa Cruz o ano passado em Lagarto. E o Santa Cruz era para ter perdido aquele jogo. E o 0-0 bota a mão pro céu, uma expulsão boba. Apesar de um gol polêmico no lado do Santa, do Rafael Furtado, né? Mas ali não tinha como. Ali era absolutamente impossível você afirmar alguma coisa. Não tinha como. Sim. E a assistente terminou marcando impedimento e o árbitro foi pela assistente. Não é que tinha pressão, não, tinham 2.000 pessoas no estádio. Não tinha pressão. Mas o Santa Cruz perdeu um jogador, terminou o jogo pedindo, pelo amor de Deus, para o jogo acabar. O 0-0 terminou sendo bom pela circunstância, mas ali o Santa Cruz já não jogou bem. Aí vem para casa, perde para o Asa dentro do Arruda. Então, é isso que não pode acontecer, né? Nos jogos com o Iguatu e o jogo em Mossoró, que são os 2 primeiros. Você tem que arrancar com 6 pontos. Aí sim você se impõe. Sim. Iranildo e Bartolomeu Fernando, eles têm uma frase que é absolutamente verdadeira em relação ao Arruda. Ninguém respeita mais o Arruda. Verdade. Qualquer time chega e ganha do Santa Cruz no Arruda. E a gente sabe que não era assim. Né? E esse respeito que o Sport não tinha alguns anos atrás. Quando chegava na Ilha do Retiro, a Copa do Brasil mostrou isso recentemente. Chegava lá e vencia o Sport, qualquer equipe que pudesse chegar. Aquela do Ferroviário, então? Então, hoje já tem um ano que o Sport não perde. Então, qual o temor que a turma na hora do sorteio tinha, do pote 1? Rapaz, não quero pegar o Sport, não. A turma do pote 1, todos da elite... do Curitiba disse, né? Não, e essa pergunta... disse que azar danado, pegamos o melhor do outro lado. Essa pergunta foi feita para o técnico do Curitiba, lá pela imprensa do Paraná. Então, essa recuperação que o André está falando da questão do Santa Cruz, de trazer a mística do Arruda, da força que o Arruda traz, o Sport conseguiu adquirir, o Santa Cruz precisa voltar. Mas para voltar, como o André disse, largue com 6 pontos, largue logo com os 6 pontos para tu ver que no jogo seguinte com o Arruda você não vai ter 30 mil pessoas, 40 mil pessoas ali dentro gritando. É outra coisa. Que foi um outro ponto do ano passado. Você não tinha um Arruda na plenitude, com 50 mil lugares, com 30 mil lugares. Né? Isso também contou. Mas o desempenho faltou dentro do campo. E aí complica. O Santa Cruz só passou pelo Retrô porque o Retrô sente decisão. Né? O Retrô sente a decisão.
O jogo no Arruda era para o Retrô ter vencido. O Retrô dá um calor no Santa Cruz de 20 minutos que você não estava entendendo o que estava acontecendo com o Santa Cruz. E o jogo terminou 0-0 por obra e graça. Quer dizer, o Santa Cruz não perdeu, mas também não venceu. Aí chegou na arena, Fez logo 1-0. fez logo 1-0, acabou com a empolgação do Retrô. Amigos, ótimo papo. Muito obrigado, André. Para encerrar, palpite para amanhã. Não é para ser campeão, não. Amanhã, palpite para Retrô Esporte. Não, o Sport eu acredito que vença. O jogo duro, equilibrado. Aliás, amanhã é para gastar pilha de controle remoto. Não? Começa o campeonato das duas divisões, né? Mais na frente tem o Fortaleza estreando contra o Inter. Eu gosto de monitorar os nordestinos, né? E a Série B também vai ter jogo e você tem que observar os adversários, porque uma dica que eu dou para o amigo internauta: quer conhecer os times, veja agora, porque depois não dá mais tempo, não tem como ver, né? Então, a primeira, você vai ter uma impressão ali, um jogador que aparece, mas vai ser bom, acho que um jogo interessante de decisão e acredito que o Sport vence. Beto? Eu acho que o Sport também sai na frente, não sei se com placar 2, 3 gols, mas eu acho que o Sport consegue essa vitória pela qualidade do elenco, como eu falei, um pouco superior à equipe do Retrô, né? E a gente tem aqui esse espaço agora para a gente conversar muito sobre futebol, né, Marco? Para bater papo, discutir, trocar ideias com o nosso internauta. Outras ideias a gente está bolando aqui nesse novo Esportes DP chegando. Show de bola, Beto. Valeu, Valeu. André. E você, Um abraço. como disse o Beto aí, dá o like e compartilha nosso programa. Até a próxima. Valeu.